No projeto Conquista eu aprendi e comecei a rimar. Então, irmão, eu vou falar e expressar o que eu fiz no projeto Conquista. Então vamos lá, aprendi a dançar. Então eu vou te falar, quando eu comecei a rima, me senti mais forte e bem confiante. Eu vou para o projeto para não ficar nas ruas, porque eu sempre ficava nas ruas com os meus amigos. Então eu agradeço pelas oportunidades. Richard Franco Moreira, 12 anos. Esse é algum dos relatos de Sementes de Conquista, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e que tem a pretensão de divulgar e chamar a atenção para o projeto social Conquista, de extrema relevância no contexto aqui de Caxias do Sul. E para detalharmos melhor a proposta e a obra em si, contamos aqui com a presença de dois dos autores. À minha ponta esquerda, lá na frente, Liane Lazarotto, assistente social e gestora do projeto Incentivo à Arte e à Criatividade. E junto aqui, mais ao meu lado, Rudimar Souza Camargo, DJ Rude, educador social e produtor cultural. Uma honra tê-los conosco. Eu queria cumprimentar já de imediato vocês pela iniciativa. Eu já começo lendo o trecho de um dos alunos aqui. E eu gostaria que, de uma forma ampla, sobretudo para aqueles que ainda não tiveram contato, houve uma repercussão midiática bem interessante. A imprensa local aqui divulgou o documentário que vocês fizeram sobre o projeto, a obra sendo lançada quase que em conjunto, e chamou a atenção tanto que vocês estão aqui conosco também no Café com Letras. Eu gostaria que vocês começassem, então, explicando o projeto desde a origem, o tempo, a proposta, até maturar e chegar aqui numa obra em que as próprias crianças e adolescentes beneficiadas são os autores, digamos assim, né? Vocês mais organizam a obra, né? O projeto ele já existe desde 2018, com as crianças que fazem parte dessa obra são crianças que já participam do projeto Conquista, e nós tínhamos várias frentes de atividade, né? Oferecíamos várias atividades, mas devido à pandemia a gente teve que suspender por um período bem longo. Nós retornamos agora em 2021 e com as atividades mais restritas, né? Hoje nós trabalhamos com oficinas temáticas, recreação orientada e futsal. E anteriormente nós tínhamos jiu-jitsu, aula de música, a rima e poesia também, tínhamos aula de grafite, e com esse projeto que nos deu a oportunidade de voltar, claro que com uma maneira, de uma forma, com uma qualidade diferente, porque o incentivo que nós recebemos, né, da Fundação Marco Polo, da Lei Aldir Blanc, proporcionou que pudéssemos fazer várias atividades, dentro delas o grafite, a rima e poesia, e aí surgiu também o documentário, as geolotecas e o livro. E a proposta é atuar no turno inverso da escola, como acontecem com várias casas de apoio e fomento a crianças e adolescentes, ou eles têm um turno permanente, assim, é quase que totalizante. Como que funciona assim essa relação entre os jovens que vão para lá e que também têm a sua vida em casa, a própria escola, enfim? Nós temos, agora nós vamos retornar, né, pretendemos retornar agora no próximo ano de como era antes. Eles têm essas oficinas no turno do vespertino, mesmo porque como eles têm as atividades na sua casa, o trabalho, tarefa da escola, nós achamos melhor colocar no turno do vespertino e noite. Tem dias que a gente consegue oferecer duas atividades no mesmo horário, simultaneamente. Alimentação também? Antes da pandemia, nós podíamos oferecer o lanche, todas as atividades nós tínhamos o lanche para eles, mas nós tivemos que tirar, por causa da pandemia não conseguimos mais. Nós estamos tratando de um universo de quantos jovens, digamos assim, entre crianças e adolescentes, e de qual faixa etária. Aqui, pelos textos, nós vemos 12, 11, 10, então são muito mais adolescentes, né? Mas nós acolhemos crianças de 6 a 16 anos. Essa é a faixa etária. Já tem um quantitativo? Quantos são hoje? Hoje são 60 crianças. É um bom número. DJ Rude, na tua primeira manifestação, aqui a Liane vai dando uma noção do projeto em si, e tu, digamos assim, ficaste com a parte mais lúdica das oficinas, de colocar a gurizada
a exercer mesmo a cultura do hip hop. Aqui no Café com Letras nós já divulgamos obras de vários MCs, digamos assim, que foram também para a literatura. Eu citaria o Chiquinho de Vilas, bastante conhecido, e o Maurício Abel. São dois que estiveram aqui em algumas oportunidades divulgando suas obras, tanto o cunho social em si, quanto a história de vida, a própria prática na cultura do hip hop, que é muito mais do que a própria rima. Eu gostaria que tu também começasses introduzindo a forma como tu familiarizaste, digamos assim, essas crianças à cultura do hip hop. Isso eu entendo, né, que acho que qualquer pessoa que trabalha com arte, ela pode ir além daquilo, não se limitar apenas ao seu talento. Ah, eu sou MC, eu vou só cantar. Eu sou grafiteiro, eu vou só pintar, grafitar. Não, eu acho que a gente pode ir além disso, né? E eu, como prova disso, fui além dos toca-disco, né? Fui além dos riscos, além dos squash e tal, proporcionando isso para a comunidade, trazendo arte, né? E como a gente já tem uma vivência disso há muitos anos aí, eu vi que seria um momento, né, quando a gente teve nosso espaço lá no Santa Corona, no loteamento Conquista, de oportunizar aquela comunidade, aquelas crianças, aquela juventude, a estar aprendendo algo da arte, dentro dos 4 elementos, dentro do hip hop, e o resultado se encontra aqui, né, num livro, no documentário, em algum tempo de caminhada a gente conseguiu construir, consolidar isso, né. Nós temos já, eu vou chamar de imediato, um trecho do documentário que vocês produziram sobre o projeto Conquista, e eu acredito que o documentário vai nos ajudar a chegar no próprio livro, porque temos o documentário e depois a materialização dele em forma de texto no livro. Então vou pedir que a nossa produção, que já tem no ponto aí, rode o documentário para nós acompanharmos. No projeto Conquista, que eu vou pra rima, mandando as ideias sempre boa e positiva. No projeto Conquista, que eu vou pra rima, mandando as ideias sempre boa e positiva. No projeto Conquista, que eu vou pra rima, mandando as ideias sempre boa e positiva. No projeto Conquista, que eu vou pra rima. Eu consegui criar algumas músicas, isso é impressionante porque eu nunca tinha feito uma música na minha vida. Foi uma sensação legal falar no microfone, ouvir a música como tava ficando. E gravar música foi, tipo, muito maneiro, da hora demais, assim, tipo, agradeço do projeto, todo mundo, assim. Eu tive dificuldade, eu fiquei bem nervoso na hora. Ah, eu fiquei um pouco nervosa também. A primeira vez fiquei com vergonha. Graças a Deus que eu consegui cantar ali a parte da música. Foi legal. A música foi mais ou menos, né? Fiquei um pouco nervosa igual todo mundo, né? Foi um pouco difícil, eu fiquei com um pouco de dificuldade na hora da minha parte, mas rolou. A música eu não fiquei tão nervosa, fiquei bastante no ensaio, mas depois não, porque não sei por que passou, mas passou. Então acabamos de acompanhar trechos do documentário ali, os depoimentos das crianças, e um ponto que eu achei até engraçado acompanhando ali é o nervosismo de ter que falar, né, diante do vídeo e tal, algo pelo qual vocês devem estar passando agora, e que eu também a cada programa, porque o Café com Letras ele não tem um roteiro fechado, ele também segue um formato de improviso, então às vezes eu também erro uma pronúncia ou outra de uma palavra, me desculpo e continuo o programa. Como é que foi para vocês introduzir essas crianças? Ali começou com um trecho do clipe em si, e depois como elas se sentiram. E aí no que nós falarmos do formato documentário, já entraremos aqui na parte do livro em si. A criação, né? A gente teve o entendimento e foi elaborando, né? Daí, junto com o Macavelli, né? Que é um parceiro nosso, que fez as filmagens e tal, junto com a Liane, a gente foi deixando o andamento acontecer e até para eles se soltarem. Porque quando a gente volta com o projeto, no início ali, eles estavam tudo meio reprimido, né? Por causa da situação do Covid e tal. A gente teve umas dificuldades. Foi um processo de eles serem desligados de tudo. E aí, quando eles voltam para o projeto, a gente começa, tipo, um retrabalho dentro do projeto. E até eles se soltarem, começarem a se entenderem, mas depois foi suave, sabe? Eles foram, tipo, se libertando deles mesmos, foram desenhando, foram criando, né? E a coisa foi acontecendo. E por que essa variação do formato? De onde veio a necessidade também do livro? Porque são propostas distintas. O documentário ele tem uma ênfase no sentimento em relação ao projeto em si e muito também do desenvolvimento da arte ali, da gravação do clipe. Quando que houve a necessidade, então, de... Não, para aí, já temos o documentário, mas também precisa de um livro. Na verdade, o livro já estava na proposta. Nós tínhamos essa proposta já
pré-estabelecida, com várias frentes, como você disse, e esse era o desafio maior. Então, a gente começa então, com a produção, tudo que foi produzido por eles, com o auxílio, claro, dos oficineiros, mas é tudo muito fiel àquilo que eles produziram. Então, a gente tinha essa frente, o livro era o produto final. Então, a gente começa então, com essa produção, mas aí eles falaram a respeito de estar cantando a música foi eles que elaboraram junto com os oficineiros também. Então, tudo isso foi um conjunto de atividades. E era um tempo um pouco curto para executar, mas eles entenderam a proposta e, de imediato, foi um pouco no momento que eles retornaram, eles estavam um pouco retraídos, claro, devido àquilo que aconteceu, de eles estarem todos afastados uns dos outros. Depois conseguimos, então, essa interação, esse fortalecimento de vínculo entre eles e essa mútua ajuda para poder produzir. Como o Rudimar disse, as letras, a música, até mesmo a grafitagem, tudo foi baseado naquilo que eles mesmos criaram, né? E a necessidade não foi uma necessidade, foi um incentivo mesmo, porque o projeto é incentivo à arte e à criatividade. Quando você diz para alguém, ou então estamos falando de criança e adolescente, que eles serão protagonistas de um livro, de uma música, de um documentário, é outro olhar. Eleva a autoestima. É o erro que nós, muitas vezes, adultos, né, temos em relação ao projeto social, que nós queremos chegar com as ideias prontas. É por isso que existe tanto fracasso. Agora, quando você coloca aquele que é a peça principal, no caso, a criança e o adolescente, é um outro olhar. Então, eles são pertencentes, aquilo é deles, não é nosso. São autores, né? Então, isso é que traz todo um incentivo para essa criação e essa era a proposta. Um gancho que tu deixas aqui, que eu não queria perder, é esse detalhe também do ponto de vista lúdico do projeto social. Que muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, projeto social, então temos que arrecadar não sei quantas toneladas de comida e roupas e tal. Sim, a subsistência ela é fundamental, mas não é só ela. Então vocês dão uma atenção enorme assim, para conceitos culturais bastante caros, que além de subsistir, de dar uma assistência, daqui a pouco, de saúde, enfim, psicológica para crianças em vulnerabilidade social, vocês estão firmando ali um conceito, quer dizer, eles vão lembrar para o resto da vida que participaram desse projeto, eles vão tentar propagar uma cultura do hip hop, de repente, ou de algo que eles leram, ou de algo que vocês lá nas oficinas orientaram. Então não é só, o projeto social não é só a comida, digamos assim. Não, não é a comida. É muito mais que a comida. A comida é só um detalhe. E o que acontece? A criança, ela tem que entender que existem os sonhos, né? Como a gente fala bastante de sonhos, até eles relatam quais são. Uns sonhos muito simples. Ter um computador é um sonho tão pequeno na era que nós vivemos, né? Mas é um sonho de uma criança. Ser veterinária é também um sonho. E esse resgate do sonho, da perspectiva futura, ela precisa acontecer. Mesmo porque a criança ela é cheia de sonhos e às vezes nós adultos deixamos o sonho um pouco de lado. Não, nós temos que incentivar os sonhos. E essa é a proposta maior, em algo para o futuro, pensando no futuro. E a criança ela tem isso, só que às vezes não é instigado. E tendo esse contato e essa relação nós conseguimos então despertar neles que todo sonho que é deles é possível. Não é nada inalcançável. E essa é a proposta também. Eles falaram muito do projeto, é porque eles já estão habituados a estar lá e nesse lugar que a gente tem o projeto, nunca teve um projeto que acolhesse as crianças e adolescentes. E isso para eles foi algo novo e eles se sentem parte daquilo. Por isso que eles falam muito do projeto, mas em nenhum momento foi dito, porque o tema das poesias era conquista. Casando com o nome do próprio loteamento do projeto. O nome foi dado por causa do lugar e por causa do pertencimento. É projeto Conquista pelo local, mas casou justamente a proposta do livro, da música, do documentário, tudo que foi feito, o tema era conquista. Aí a conquista abrange várias frentes, né? Dava um norte muito grande. E eles foram falando aquilo que era conquista para eles. Então a gente não podia tirar o que eles tinham feito justamente porque é deles. Antes de entrarmos nas dicas do autor, que demarca, digamos assim, a metade do nosso bate-papo, e aí nós teremos outros pontos do livro para tocarmos também. DJ Rude, aproveitando esse gancho que a nossa assistente social deixa para nós,
Eu gostaria também de pegar um ponto assim, tu tiveste algum desafio, alguma dificuldade no sentido de mobilizar essa garotada para o hip hop ou foi uma coisa natural? Eles já escutavam, já tinham uma noção, houve alguma resistência nesse sentido? Ou não só por gosto, até pela inibição, que eu vi que muitos citaram isso, que foi desafiador se desinibir, digamos assim. Isso é muito louco, olha só, eu tive que fazer o trabalho inverso. Eu sendo do hip hop, né, sendo ativista, um dos fundadores em Caxias aí, né, há mais de 20 anos trabalhando já nessa área, na própria comunidade onde eu sou um dos primeiros moradores, tanto do Santa Corona como do loteamento Conquista, eu sendo uma pessoa do movimento, não consegui inserir o hip hop no primeiro momento quando nós iniciamos com o projeto. A gente tem que fazer o trabalho contrário, a gente começou com futebol, né, com os trabalhos recreativos, até depois, numa oportunidade, começar a construir o hip hop com eles. Porque ver na TV, escutar na rádio é uma coisa, mas estar na prática é outra. Então foi um desafio, tive dá trabalho. A gente começou. A tem que meter a mão na massa, né, como se diz. Começou com um trabalho de formiguinha, porque lá no bairro nós também temos o Vavá, que é um grafiteiro, né, que é um dos colaboradores. Então já tinha o Vavá, que era grafiteiro, eu, DJ, e mais o Josso, que é do antigo grupo do Facção Sul. Então nós tinha 3 elementos já no bairro do hip hop, né? E assim mesmo teve eventos, teve atividades, mas não foi do primeiro momento assim, eu disse, vai ter oficina de hip hop, que legal, levei os tocadiscos, eles brincaram, mas não chamou muita atenção. E eu sendo da cena, né? Olha só que louco. Então a gente fez o trabalho inverso, foi construindo isso neles, né? Daí eles viram que eu faço programa de rádio, eles começaram a ver as agendas, os eventos, daí eles foram achando interessante, porque o ser humano ele tem que ver primeiro, né? Ele tem... né? Ser conquistado, digamos e assim. aí foi bem de encontro, foi conquista mesmo, sabe? E a gente conseguiu hoje, nossa, eles escreveram uma letra, escreveram música, eles fizeram um clipe. As artes que se vocês forem no bairro lá um dia visitar, o muro da escola que aparece no documentário ali, nossa, ficou lindo, a criação deles. Olha onde a gente conseguiu chegar, mas foi desafiador e o resultado está aí, né? Como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar uma pausa, então, na abordagem de sementes de conquista para de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui os autores, assistente social Liane Lazarotto e o educador social, produtor Rudimar Camargo, DJ Rudy. Eu vou pedir que vocês, de forma alternada, compartilhem com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que vocês entendam que quem está em casa precisa correr atrás e ler também. O espaço está com vocês. Eu vou falar, né, de um conterrâneo nosso aí que já teve aqui, né, que é o Chiquinho de Vilas, né, o Rap Fala, o livro dele aí, né. Foi pauta aqui. Sim, né, parceirão, aqui. Acho que temos que sempre... né, divulgar os autores locais. A gente tem muito isso, né? Por isso que o projeto é Conquista, por isso que a gente trouxe um livro nosso, né, para trabalhar isso, e também, né, um livro do Emicida, né, que é a genealogia do hip hop, que para quem não conhece o hip hop, ele fala toda a história, né, do hip hop. Então é uma literatura muito boa aí para quem quer conhecer mais da cultura, né? Pode conhecer, né, o Chiquinho, né, que é nosso aqui conterrâneo, e também um a nível nacional, né, que é o Emicida. Então, acho que dá um equilíbrio bom aí, né? Professora Liane? A professora. Ela é prof no projeto mesmo. Sou prof, mas não sou prof. Eu me detenho mais a estar lendo, né, aprendendo com autores que falam do serviço social na educação, que é importante essa abordagem, que a psicologia e o serviço social já tem projetos, né, para que estejam trabalhando juntos nas escolas, na perspectiva da educação. Tem diversos autores. É isso que eu tenho me detido a estar lendo, estudando, para conseguir estar dentro daquilo que está acontecendo, porque são muitas mudanças, né? Agora nós estamos vivendo um tempo que é, tipo assim, um pouco radical as mudanças. Devido a tudo que nós vivenciamos, né, no ano que passou, teve algumas mudanças assim que são quase que emergentes. E eu indico, né, eu falo mais essa parte do social porque é o que é o meu chão. Exatamente. Então, e precisa estar muito atualizado. Voltando aqui às sementes de conquista, nós não entramos ainda nas ilustrações e que merece um tratamento muito especial. As ilustrações de capa a propósito de autoria de Lismaico Isidro, com o Lismaico Isidro traçado aqui. E a nossa produção já vai pegando. Aqui o título de capa já
inspirado na parede da própria grafitagem lá do projeto Conquista, no loteamento Conquista, o menino em dúvida aqui sobre os traçados que fará, e a obra vai percorrendo. A propósito, toda a equipe de trabalho, incluindo a própria gurizada, existe um casting aqui, o elenco, todos eles devidamente também traçados na proposta do livro, e depois o projeto vai sendo apresentado pelos próprios beneficiados, que são os adolescentes, as crianças em si, e cada um aqui com a sua artezinha e com o relato. Então eu gostaria também de já começar a ouvir vocês, na medida em que eu vou folheando aqui a obra. Ela tem uma ilustração muito impactante que encanta junto com o texto aqui. É um casamento bem forte entre o traçado do Isidro e o relato das próprias crianças. Isso, quando a gente vem com a proposta do livro, né, até na construção das poesias, das rimas, né, ali que a gente trabalha com eles, a gente preservou bastante a identidade, né? Até todo o livro ele é baseado na realidade do projeto. O grafite que está na parte de trás, ele é na parede de dentro do projeto. A primeira escrita aqui, né, que fala do livro Semente de Conquista, é um grafite que está na parede do projeto para o lado de fora. Então, tudo que a gente criou através do livro foi tudo criações das próprias crianças, né, dos alunos, dos adolescentes que estavam por ali, né. Então, a gente veio com essa proposta bastante de identidade, de dar pertencimento a eles, né, valorizar, né, porque isso é muito importante, né, para eles. Quando eles viram o livro, nossa, assim, a gente, quando pegou o livro, foi muito louco, sabe? O produto, olha o que a gente conseguiu fazer, e a gente se identifica muito com a fala de alguns ali. Olha só, eu consegui fazer uma música, olha só, nós conseguimos fazer um livro. Então isso é muito massa, sabe? Essa criação no coletivo, né? Todo mundo junto construindo. Professora? Porque teve também a parte que a gente grafitou as gelotecas, que são bibliotecas feitas em geladeiras. É bem conhecido esse trabalho, em outros lugares tem também, e eles pintaram essas geladeiras para fazer essa biblioteca móvel. Tem uma na escola, uma no Monte Carmelo, uma numa barbearia que é aqui no Salgado Filho, que é um dos primeiros grafiteiros de Caxias, que é o Rogério Zabala, que é um ponto também de leitura, e tinha uma que a gente vamos ter que arrumar, né, que acabou estragando, que era na praça do bairro. Então a gente vai ter que chamar eles para grafitar novamente, eles têm prazer nisso, porque se foi feita essa parte então do livro, foi feita a parte de incentivo à leitura com as gelotecas, nada mais honesto e justo ter um livro deles nessa geloteca, e essa era também a proposta. O conteúdo aqui, eu comecei lendo de um menino de forma aleatória na largada da obra, agora a propósito estou aqui no texto da Sara Camargo, de 12 anos. Nossa filha. filha de vocês dois? É. Filha mesmo. Linda ela aqui nessa ilustração. Não foi combinado, hein? O pessoal que está acompanhando aqui eu peguei aleatoriamente. E assim, há uma gama de temas. Um fala, eu saí da rua, o outro entra nos sonhos, que a professora ali já referia, ser um profissional veterinário, ou professor, destaca uma leitura, outro destaca de forma bem objetiva, eu deixei de frequentar as ruas, agora eu tenho uma finalidade, eu tenho um espaço de convivência, ou seja, uma ocupação mais clara. Então, aqui no caso, ela refere o papel dos próprios pais, né, que são vocês, eu confesso que eu não sabia. E, enfim, também essa diversidade temática dá um tom do que significou o projeto social e, digamos, são vidas que já estão transformadas, digamos assim. Aproveitando o gancho, no caso da filha de vocês, ela entrou, tipo, meio que para dar um exemplo também, para que vocês tivessem a filha de vocês participando ali também? Não, muito pelo contrário. Muitas coisas ela nem fazia muita questão de participar, porque ela tem umas agendas um pouco... Ela faz outras coisas, né? Sim. E daí nós sempre convidamos, né? Se ela não quiser ir, ela não é obrigada a ir, assim como as demais crianças. A pessoa precisa querer estar. Sim. E ela acabou indo, e ela gosta muito de escrever, ela é bem assim, como é que eu posso dizer, inspirada para escrever. Ela gosta de escrever, ela gosta de fazer rima, falar poesia, e ela acabou se envolvendo, porque ela já conhece as crianças do projeto,
E foi bem natural, ela participou naturalmente, assim, e ela fez... Por que está falando de algo do sentimento? Porque eles aprenderam os diversos tipos de poesia. A poesia que fala dos sentimentos, que tem o abstrato, eles foram aprendendo a montar isso. Teve uma parte, uma das oficinas que foi falado da poesia que retrata os sentimentos. Daí por isso que tem alguns deles que pode ver que quase que todas as poesias têm uma parte que fala mais do sentimento seu. Então isso quer dizer que eles tiveram essa aula onde na poesia pode ser expressado o seu sentimento também. E aí por isso que fala bastante de coisas próprias, digo íntimas, de cada criança. No caso do Richard, que você leu, era uma realidade que ele vivenciava, de ficar na rua. E é uma coisa que ele sente que ele estava só na rua e agora não está mais só na rua. Então fala algo, na verdade, bem individual de cada um, porque foi ensinado que a poesia pode ser expressada os sentimentos também. No caso aqui da Sara é até emocionante, porque ela fala da história do DJ Rude. Meu pai vivia na rua, meu pai... Assim. Então, isso eu acho muito interessante também nos projetos em comunidade. Por um acaso aqui a filha falando da história de vida do seu próprio pai. Mas o Chiquinho de Vilas contava muito isso para nós. A identificação de um dos seus que conseguiu. Porque uma coisa é o sujeito olhar no noticiário, num programa de televisão, ou conhecer alguém, o cara é bem sucedido e tal. Não, aquele meu amigo aqui que brincava comigo, hoje ele é tal coisa, ele conseguiu se formar, ele conseguiu ter uma profissão, ele conseguiu ser útil na sua comunidade. Bom, então eu também posso, né? Aquele exemplo positivo, né? Uma corrente virtuosa, né? Se torna referência, né? Acho que é isso que a gente quer impulsionar, né? Criançada, a gente sempre fala com eles, aí, quando tu ficar mais adulto, tu vai estudar o quê? Tu vai dar aula do quê aqui no projeto e tal, sabe? Daí isso começa a instigar, a gente começa a trabalhar com o sonho, com o futuro, porque deles vê, Rudy, eu te vi lá, eu te vi ali e tal, meu pai te conhece, sabe? Então a gente consegue mostrar que dá certo. Claro, devagar e sempre, acreditando, né? Dificuldades vão ter, mas com o foco a gente chega lá também, né? E a gente instiga muito isso, né? Eu acho que tem uma galera em Caxias que tem feito isso já, né? Mostrando aí a sua vitória, essa conquista e deixando um legado pro próximo que tá vindo olhar, esse aqui dos meus conseguiu, se ele conseguiu eu também consigo. Então isso é importante, né? Um outro questionamento que muitas vezes eu faço, como é que vocês veem a possibilidade da cultura do hip hop já abranger como algo da cidade? Que a cidade se aproprie do hip hop em si, não só algo segmentado, assim, tipo de comunidade. Vamos supor o sujeito no seu carro, como já acontece, né? Escuta lá um hip hop, tu citaste aí nomes nacionais, há nomes famosíssimos do ponto de vista internacional também da cultura do hip hop. O sujeito daqui a pouco tem um bom poder aquisitivo e tal, não tem maiores dificuldades, mas aprecia a cultura. Eu digo isso, a cidade abraçando o hip hop como algo seu também, como já acontece com o samba, como já acontece com outras formas de manifestação cultural. Eu acho que de uma forma isso já vinha correndo na cidade, até porque tinha uma galera que fazia os eventos, né? Então tinha uma galera que puxava esse público aí, de certa forma, ele sendo produtor do evento, né? A renda também vinha para um pouco dos nossos, tá ligado? A gente sempre trabalhou com isso, né? Tem a galera da questão do hip hop social, que é eu, o Chico e mais uma galera aí, tem bastante gente que trabalha com isso, e também tem a galera mais que trabalha com eventos e festas. Caxias, né, antes da pandemia, se tornou um polo do rap do Brasil. Teve MV Bill, teve Racionais, teve uma galera aí, entendeu? Então, através das festas, então, a outra galera, essa mais que escuta o rap no carro e tal, eles iriam consumir aonde o rap, né? Lá nas festas. Então, automaticamente, né, os DJs de Caxias estavam tocando, né, alguns eram os organizadores, né, o próprio JL, o próprio Nigas, né, que fazia os eventos, e mais uma outra galera, estavam também buscando recurso ali, se mantendo financeiramente através disso. Então, acho que isso já vinha acontecendo agora, de repente, através da pandemia, isso possa retomar, né? E os projetos que tem, né, as leis de incentivo também, a galera está se organizando, agora teve algumas leis aí que bastante a galera do movimento hip hop conseguiu, né, buscar uns recursos também. Então, vem acontecendo, precisa mais, lógico, cada vez mais. Tem a Fluência Casa Hip Hop em Caxias, tem nós lá no Conquista, tem rádio, então tá acontecendo coisas aí, sabe? Então a gente está tomando nosso espaço, E de pessoas daqui, né? Isso, isso que é importante. É interessante isso também, né? E as pessoas, muitas vezes, elas não aderem tanto, ou então não assumem,
que gostam do rap, ou então do hip hop, da cultura, ou da música do O rap. samba sofreu muito com isso, ainda sofre, né? Porque não conhecem, né? Na verdade, é porque não entendem a proposta. Que por trás de cada proposta, que é a criação, é o desenho, existe algo que vai trazer o quê? Algo de benefício, né? Os jovens, as crianças. É uma maneira também de fazer com que as pessoas possam pensar e repensar no que está acontecendo e poder expressar isso. E eu acredito que se as pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho, vão ver que o trabalho tem relevância, sim, que não é só fazer um desenho, tem algo por trás do desenho, que é a livre expressão, né? As pessoas precisam se expressar e a música, o desenho, a escrita é uma forma de expressão. Bem, eu quero agradecer imensamente a vocês, estamos um pouquinho além do tempo, quando os entrevistados são bons, o tempo voa. E o assunto aqui é inesgotável, tanto do ponto de vista de educação social, de formação, de conceito, quanto da obra em si, que ficou um livro muito bacana, assim, imagino que a própria gurizada vai gostar de tomar contato, e sobretudo os adultos, né? Porque a obra infanto-juvenil, ela tem também esse viés, é uma forma dos adultos entenderem melhor o pensamento e aquilo que de fato tem passado pela mente, pela opinião, pelos conceitos das próprias crianças e dos adolescentes, no caso aqui, que escrevem em primeira pessoa. Então é uma boa provocação aos adultos também, ou aquela ideia da contação de história conjunta entre adultos e crianças. Eu quero imensamente agradecer a vocês. Muito obrigado. Teria alguma consideração ainda, algo que vocês queiram deixar? Como, por exemplo, ter acesso ao livro, como que faz? Tem o número do contato do Rudimar, né? Esses livros nós estamos disponibilizando para algumas escolas, centro educativo, projetos sociais também, de forma gratuita, para incentivar realmente, né, que eles estejam tendo esse acesso. Só chamar que nós podemos, enquanto nós tivermos exemplares, nós vamos poder estar alcançando. Tem aqui o DJ Rude, contato 5498-429-0530. Eu vou pedir que coloque na tela também. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece. Nós agradecemos. Acabamos de conversar, então, aqui com esse casal maravilhoso, Liane Lazarotto, assistente social e gestora do projeto Incentivo à Criatividade e à Arte. E também aqui ao meu lado, Rudimar Camargo, DJ Rude, educador social e produtor cultural. Essa dupla que, em última análise, coordena aqui o projeto Conquista, que resultou no livro Sementes de Conquista, relevante projeto social local aqui do loteamento Conquista, com muitas crianças divulgando a sua experiência na arte, na cultura, do hip hop. Este livro, então, que é pauta do Café com Letras desta semana. Eu já ia esquecendo, com ilustrações de Liz Michael Isidro. Então, como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.